Pronomes relativos. São pronomes relativos aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam, introduzem as orações subordinadas adjetivas. Por exemplo, o racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racional sobre outros. Que afirma a superioridade de um grupo racional sobre outros, oração subordinada adjetiva. O pronome relativo que refere-se à palavra sistema e introduz uma oração subordinada. Disse que a palavra sistema é antecedente do pronome relativo que. Os pronomes relativos que e qual podem ser antecedidos pelos pronomes demonstrativos, o, a, os, as, quando esses equivalem a isto, isso, aqueles, aquelas, aquilo. Por exemplo, não sei o que você está querendo dizer. Às vezes, o antecedente do pronome relativo não vem expresso. Por exemplo, quem casa, quer casa. Variáveis do pronome relativo. Masculino e feminino. Masculino, o qual, cujo, quanto, os quais, cujos, quantos. Feminino, a qual, cuja, quanta, as quais, cujas, quantas. Invariáveis, quem, que, onde. Note que o pronome que é o relativo de mais largo emprego. Sendo por isso, chamado relativo universal, pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando o seu antecedente for um substantivo, por exemplo, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção, o qual. A cantora que acabou de se apresentar é péssima, a qual. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção, os quais. As cantoras que se apresentaram eram péssimas, as quais. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, são pronomes relativos. Todos eles são usados com referência à pessoa ou coisa por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições. Por exemplo, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. O uso de que, neste caso, geraria ambiguidade. Essas são as conclusões sobre as quais pairiam muitas dúvidas. Não se poderia usar que depois de sobre. O relativo que às vezes equivale a o que, coisa que, e se refere a uma oração. Por exemplo, não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Observação: os pronomes relativos podem vir precedidos de preposições de acordo com a regência verbal dos verbos de oração. Por exemplo, havia condições com que não concordávamos, concordar com. Havia condições de que desconfiávamos, desconfiar de.